Saudações a você que me assiste pelo canal La Particular. Meu nome é Alan e vamos para mais uma aula de eletrônica. Meus amigos, hoje o que nós temos? Vamos colocar em prática a aula que eu vou deixar aqui no card, aqui em cima, nossa aula da primeira lei de Ohm, que a gente fala sobre as proporções entre corrente, tensão e resistência. Só que nós vamos fazer uma abordagem hoje de maneira mais prática. Eu vou aqui, no caso, eu tenho aqui algumas cargas. As cargas é aquilo que vai consumir a nossa eletricidade e a gente vai ver se aquele cálculo, né, da primeira lei de Ohm, se ele é verdadeiro na prática. A gente vai utilizar aqui alguns instrumentos, né, como multímetro, como amperímetro, e outros nós vamos ver ao longo do vídeo, e vamos ver se a proporção entre corrente, resistência e tensão vão ser as mesmas que a gente vai achar aqui no cálculo. Então, antes da gente começar a pegar aqui na prática, a gente vai fazer um cálculo aqui. Eu vou lembrar vocês a fórmula, né? Temos aqui a tensão, né? Resistência e corrente. Então, a forma que a gente tem de chegar aos cálculos é essa, por exemplo, aquele negócio do delta, né? Se eu quero achar o que está faltando, eu escondo eles e voltagem é igual a resistência vezes corrente. Resistência é igual a voltagem dividido pela corrente. E a corrente ela vai ser igual a voltagem dividida pela resistência. Então, para nós conferirmos se essas fórmulas funcionam, eu vou utilizar como carga vários tipos de lâmpada aqui, ó. Tenho lâmpadas, no caso, halogêneas, ou lâmpadas halógenas, né? Vamos utilizar essa lâmpada aqui. Vamos utilizar uma lâmpada muito antiga, que é a lâmpada incandescente. Vamos usar essa lâmpada aqui branca. Vamos utilizar uma lâmpada de LED, uma lâmpada fluorescente e também uma lâmpada incandescente. Então nós vamos fazer um comparativo de consumo entre elas e vamos ver se o nosso cálculo aqui ele vai ser correto, porque no caso aqui dessa lâmpada, a lâmpada é uma carga que ela não tem outros fatores que podem influenciar nessa nossa aferição, mas essa conta aqui, no caso, essa fórmula aqui, ela é, digamos que, universal. Então vamos lá. O nosso primeiro teste vai ser com uma lâmpada, que é uma lâmpada chamada de halogênea ou halógena. Nós vemos aqui que o consumo dela é de 70 watts. Aqui está dizendo que essa halógena aqui ela é equivalente a uma lâmpada de 100 watts daquela incandescente que é o modelo mais antigo. Então, se o consumo dela é 70 watts, vou deixar aqui anotado, 70 watts, nós lembramos que o watt nada mais é do que a voltagem, né, tensão, multiplicado pela amperagem. Ou seja, então aqui no caso a gente tem isso daqui é igual a isso daqui. Então como é que eu vou saber qual é a corrente dela? Muito simples. Se esse daqui é o resultado da multiplicação de um pelo outro, qual é o contrário da multiplicação? É a divisão. Então nós vamos dividir esse valor aqui um pelo outro e vamos chegar a qual é a corrente dele. E aí nós vamos fazer um experimento aqui com o multímetro e vamos descobrir se isso é verdade. Então vamos lá. 70 watts, o total dos dois, dividido por 127, nós vamos ter 0,55, vou arredondar aqui para 0,55. Então nós vamos ter aqui 0,55 amperes, ou meio ampere, né, digamos assim, 1 ampere dividido por 2. Então o consumo dessa lâmpada é equivalente a meio ampere, 0,55 amperes. E a voltagem dela é 127. Então nós vamos ver se isso é verdade. Nós vamos ver se isso é verdade através de um teste que nós vamos fazer aqui. E para isso, o que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar, primeiramente, não é um instrumento mais indicado, mas eu acredito que é um instrumento que todo mundo que está fazendo o curso tem em casa, que é o multímetro digital.
Ainda não fiz uma aula explicando como é que funciona o multímetro, mas eu vou, no próximo vídeo, vai ser exatamente explicando sobre as funcionalidades dele. Esse multímetro aqui é um multímetro bem simples, bem fácil de encontrar no mercado, e nós vamos utilizar ele numa escala que não é muito comum para os técnicos, que é a escala de corrente. Então aqui eu vou colocar a minha ponta preta no meio, que é o meu ponto, nosso ponto de referência, né? É o nosso GND, o nosso terra, né? Nosso ponto comum. Vamos colocar ele aqui no meio. E a ponta vermelha, nós vamos colocar esse lado que está escrito ampere. Aqui está dizendo que no máximo que ele suporta são 10 amperes. Então, esses 10 amperes aqui que ele suporta, ele cobre o que a gente vai colocar, porque se ele vai utilizar apenas, a lâmpada vai utilizar apenas 0,55 amperes, ele é muito inferior ao máximo que ele suporta. E outro detalhe também que a gente tem que se ater é o seguinte, aqui está dizendo ó, que no máximo que ele pode ficar exposto, né, a corrente é de 10 segundos. Eu não posso passar de 10 segundos aqui, senão vai abrir o fusível que tem dentro aqui do multímetro. Aí aqui está até escrito isso daqui. Não podemos fazer mais do que 10 segundos de teste. Então, nosso teste vai ser bem rápido para a gente poder aferir se a corrente é essa mesma. Então, nós vamos fazer isso. Então, o multímetro já está preparado. Vou deixar ele aqui na escala de corrente aqui. Vou colocar aqui a escala de 10 amperes aqui. Vou deixar ela aqui. E por que existe essa limitação do multímetro? Por que tem esse tempo e essa limitação? Porque, na verdade, o que vai acontecer? A energia, ela vai vir aqui, por exemplo, o multímetro está aqui. Aí nós temos aqui as pontas de prova aqui. E a energia ela vai vir por aqui, vai passar por dentro do multímetro e vai continuar. Então, como o multímetro vai segurar toda a carga que vai passar por dentro do circuito, porque ele vai ficar assim uma espécie de ponte, e ele não pode ficar muito tempo exposto, porque senão ele vai esquentar demais e vai danificar internamente. Por isso que existe esse tempo limite em que a gente vai fazer esse teste aqui. Então, para esse teste que eu fiz, eu peguei um fio comum, um fio paralelo, esses fios que a gente usa para fazer tomada, né, que a gente liga eletrodoméstico. Eu vou colocar um adaptador aqui na ponta, porque a minha tomada aqui é o novo padrão brasileiro, aquele padrão novo brasileiro. Então vou colocar aqui um adaptador, porque senão não vou conseguir ligar ela. Tá meio amassado aqui, ó. Vou colocar um adaptador aqui. E aqui a gente vai, nós vamos aqui nós vamos aqui no caso, coloquei um bocal aqui na ponta, um bocal assim bem simples, você descasca a ponta do fio e prende ele aqui de um lado e prende ele aqui do outro. A gente, em hipótese nenhuma, pode fazer o contrário sem a lâmpada, né? Juntar as duas pontas e ligar na tomada, porque senão nós vamos fechar um curto. A gente sempre tem que ter uma carga para que consuma. De um lado a gente tem no caso a fase e o neutro, de um lado a fase do outro lado o neutro, mas a gente tem que ter um consumo, a gente tem que ter algo que consuma essa energia aqui, senão ele fecha o curto e acaba provocando um acidente, pode nos queimar, nos eletrocutar e danificar também aqui ou provocar um incêndio na sua casa. Então, o que eu falei, esse fio aqui está cortado, por quê? Porque esse fio aqui, ele vai ter que passar por dentro do multímetro. Então, uma ponta, eu vou colocar aqui, ó, essa aqui, digamos, é a saída. O vermelho vai ficar na saída do cabo aqui. Eu posso isolar, no caso aqui esse condutor aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Então, ó, vai ser... Então, eu vou fazer isso. A energia vai vir por aqui, ó, a fase, né? Nós vamos interromper a fase. Não serve interromper o neutro, a gente vai interromper a fase. Mas como é que eu vou saber qual fio que é o fase? Se você não tiver uma caneta como essa daqui, essa caneta aqui, ela detecta onde está passando energia, ou seja, onde está passando a fase. Então ela vai apitar e vai acender um LED aqui, que eu já vou mostrar para vocês, e a gente vai saber qual que é a fase. Se você não tiver, você pode utilizar uma chave de teste. Uma chave como essa daqui, você vê um lado, né, e vê o outro, o lado que acendeu, o lado que é a fase. Você pode detectar qualquer fase por conta disso daqui. Então você vai interromper a fase e vai fazer com que ela passe por dentro do multímetro
e saia do outro lado para que a gente consiga fazer essa medição. Então nós montamos aqui, ó, uma parte eu enrolei aqui o fio interrompido nesse ponto, a entrada da energia nesse ponto aqui e a saída nesse outro ponto aqui. Então, o que nós vamos fazer? Cuidado para que essas pontas nunca se encostem, porque se elas se encostarem, ele vai fechar curto. Então, o cuidado que a gente tem que ter é que essas pontas não se encostem. Perdão, não vai fechar curto no caso, mas ele não vai dar a medição correta, porque no caso é o mesmo lado. Se fosse esses dois fios aqui que fechariam curto. Então, o que a gente tem que ter? Colocar a ponta de prova no lado certo, lado da amperagem, lado da coisa assim, senão ele vai dar errado, pode danificar o multímetro. E também a gente certificar de que é o lado que é a fase que foi interrompida. Então agora eu vou conectar na tomada e vamos ver o que ele vai dar aqui no visor aqui do multímetro. Lembrando que, no caso, acho que ele, como botei de 20 mA para cima, eu acho que como ele é muito baixo, acho que ele não chegou a dar 1 ampere. Deixa eu ver se eu botar numa escala menor, se ele vai dar uma medição melhor. Aqui só deu 0,1. Eu cometi um equívoco, que o tempo inteiro nós falamos dessa lâmpada aqui, halógena ou halogênia, e acabei colocando no soquete aqui da lâmpada uma lâmpada de LED, né, que daria um resultado completamente diferente. Agora eu já corrigi essa falha, coloquei aqui uma lâmpada halógena ou halogênia e vamos ver qual é o resultado que vai aparecer aqui no multímetro. Bom, parece que ele ficou oscilando entre 1 e 2, 1 e 0, é porque esse multímetro não é muito preciso. Eu vou colocar um outro multímetro que é mais preciso do que esse daqui, e a gente vai ver qual é o resultado que vai dar. Então, eu pausei aqui o multímetro e vamos ver aqui quantos miliamperes que ele marcou. Ele marcou 458. O nosso resultado aqui deu 555. Então, chegou bem próximo, né? Chegou bem próximo, uma diferença de 10 miliamperes. Diferença de 10 miliamperes. No caso, para menos, né? Então, essa lâmpada está consumindo menos do que ela deveria. Então, nós tivemos uma diferença da nossa conta para a conta que deveríamos ter de 0,1 miliampere. Então, nosso resultado foi bem preciso, bem próximo do que nós esperávamos. Aí você vai perguntar, Alan, mas por que aquele primeiro multímetro que você testou, ele não deu resultado assim desse jeito? Bom, primeiro porque o painel dele só tem possibilidade de 3 dígitos aqui. Esses números menores são mais dígitos, né? Tem mais casas decimais, ele tem menos dígitos, então ele não permite isso daqui. E também que ele começa a medir a partir de 1 ampere. Como é meio ampere, ele não vai ter uma precisão muito boa. Então, por isso que a gente não conseguiu medir com esse daqui, a gente teve que medir com esse daqui. E você tá, mas o resultado não foi preciso, ficou uma margem aí de 0,1 ou 0,10 miliampere de diferença entre o que você fez de conta e o que apareceu. Bom, a gente tem uma tolerância, né? A gente pode considerar a resistência do próprio bocal, a resistência do fio, que vai causar isso daí, mas em geral ele está bem dentro do que nós estipulamos, né? Porque a gente estipulou 0,55
e ele apareceu 0,45. Então a gente tem 10 mA de diferença, mas uma diferença considerável, mostrando que o comprimento do fio ou que o soquete da lâmpada pode causar umas pequenas perdas de corrente, mas está bem próximo do que nós estipulamos. Nosso próximo teste vai ser com uma lâmpada mais antiga do que a halógena, né? Essa daqui, digamos, é uma evolução da que nós vamos mostrar agora, que é a lâmpada incandescente. Essa lâmpada não se encontra mais no mercado de forma legal, porque ela foi proibida no nosso país, dizendo porque o motivo dela é o alto consumo, nós já vamos ver, ela tem um alto consumo. Ela tem aqui um filamento, né, não sei qual material que é esse daqui, eu sei que muito antigamente se fazia com um material chamado tungstênio, mas esse aqui tem um filamento aqui dentro, e esses filamentos, né, conforme os elétrons vão passando por ele, eles vão se chocando um com o outro, vão se gerando atrito, né, vão se arrastando um com o outro, e desse arraste, né, que gera, digamos assim, eles acabam gerando calor, e esse calor se transforma em luz. Já a lâmpada halógena, ela também tem o mesmo filamento, só que o filamento dela está de uma maneira diferente, ele está esticado aqui, e aqui eu tenho outras formas aqui embaixo, né, outros dutos, outras coisas aqui assim, que fazem com que ela seja um pouco mais econômica do que essa lâmpada aqui. Então aqui eu tenho uma lâmpada aqui de 60 watts, né, da incandescente, e tenho aqui uma halógena de 70 watts, que equivale a uma de 100 dessa daqui incandescente. Então a incandescente nós vamos ver quanto que, essa daqui diz que é 60 watts, a gente vai fazer uma continha para ver quanto que a gente tem que encontrar de corrente e vamos verificar se está correto. Então vamos mais uma vez fazer a conta. A incandescente tem 60 watts, isso é igual a voltagem multiplicado pela corrente, que vai ser, a gente tem que achar 60 dividido por 127, porque 127 volts é a voltagem aqui da minha casa, a tensão aqui da minha casa, que vai dar temos que encontrar 0,47 amperes. Bem próximo daquela incandescente, né? Da halógena, né? Temos que encontrar isso daqui, 0,47 amperes ou 470 miliamperes de corrente. Será que nós vamos encontrar? Vamos ver. Vamos lá, encontramos aqui 464 miliamperes. 464 miliamperes. E quanto nós fizemos no cálculo? 470 miliamperes. Então chegamos bem próximo, né? A diferença é de 0,6 miliamperes, uma diferença muito pequena. Eu já expliquei por que pode ter acontecido, por que pode ter tido essa queda aí. Então, chegamos aqui nessa aqui incandescente, 465 miliamperes. Então, bem próximo, diferença de 0,5 miliamperes. Até mesmo as pontas de prova do multímetro podem influenciar nesse teste aí. Vamos ver agora a lâmpada fluorescente. Vamos ver. Essa lâmpada fluorescente aqui,
ela tem 127 volts, né, para coisa, e 25 watts de potência. 25 watts de potência. Então, 25 watts de potência. 25 dividido por 127, nós vamos encontrar 0,19 amperes, ou 0,19. Segundo o nosso cálculo aqui, baseado na primeira lei de Ohm, nós vamos encontrar esse resultado aqui, ou 0,19 amperes ou 196 miliamperes. Vamos ver se esse número se confirma. Nós encontramos 298,8 miliamperes. Vamos ver se onde foi que nós erramos. Encontramos aqui 298,8. Vamos ver aqui, não. Está dizendo que ela tem 355, está dizendo que ela é 25 watts. 25 dividido por... aqui no caso a gente tem até aqui no corpo da lâmpada dizendo que ela teria 355 miliamperes de consumo. Então nós não encontramos nem os 355 que o fabricante diz que ela consome, nem encontramos os 196 que nós encontramos. Ela ficou bem no meio termo mesmo. Eu imagino que isso é caracterizado por defeito, cara. Existe algum defeito aqui nessa lâmpada que ela não está nem atingindo o que o fabricante disse, né, que era 355 miliamperes de consumo, e nem os 355 que ela está dizendo aqui no corpo que ela atinge, e nem os 196 que nós calculamos aqui. Eu vou investigar essa lâmpada aqui e vou ver se existe algum defeito nela. Então, esse falhou. Vamos para a nossa próxima lâmpada. Essa lâmpada aqui é uma lâmpada branca, não sei qual o tipo dela, não sei se isso aqui é uma lâmpada incandescente, é uma lâmpada incandescente também, só que essa daqui é uma lâmpada branca. Eu não sei qual é a capacidade dela, porque quantos watts ela tem, porque aqui já foi apagado e não tem nenhuma informação aqui no corpo dela que mostre quantos watts ela tem. Mas isso não é um problema, nós vamos descobrir agora. Nós sabemos que ela vai funcionar aqui com 127 volts.
Então, ela tem 127 volts. Quando nós calcularmos a corrente, basta só a gente multiplicar ela por essa voltagem aqui que a gente vai descobrir de quantos watts é essa lâmpada aqui. Então vamos para o teste. Está marcando aqui, ó, 318,5 miliamperes. 318,5 miliamperes. Então basta a gente multiplicar por 127. 318,5 vezes 127 é igual a 40. Então aqui nós temos uma lâmpada de 40 watts. Então, mesmo sem a gente saber qual é a potência dela, né, quantos watts ela tem, por esse teste aqui a gente descobriu. Então, mesmo sem ter nada no corpo da lâmpada, com esse teste aqui a gente é capaz de saber que ela é uma lâmpada incandescente de 40 watts. Então, já vimos a halógena, vimos a incandescente branca, fluorescente, e a última aqui que nós vamos ver é a lâmpada de LED, que de todas elas é a que eu mais recomendo para vocês, pois nós vamos ver que o consumo dela é bem diferente, bem abaixo do consumo das outras lâmpadas. Vamos fazer aqui aquele cálculo que a gente estava fazendo antes. E vamos ver se vai dar o valor que nós esperamos que dê. Ela tem 9 watts. Então a gente já sabe, né, que a gente vai dividir 9 por 127, que vai ser igual a 0,70, vai ser igual a 0,70 miliampere. A menor corrente até agora que a gente encontrou, e a menor potência também, a menor watt também que a gente encontrou, ou 0,07 amperes. Então nós temos que encontrar esse valor aqui ou próximo disso para que essa lâmpada esteja funcionando perfeitamente e nosso cálculo esteja correto. Vamos lá. Vou colocar aqui. Nós encontramos 59 miliamperes. Bom, nós calculamos que seria 70 miliamperes. Nós tivemos aqui uma diferença para menos de 0,11 miliamperes, uma diferença bem pequena, que pode ser justificada por aquilo que eu já falei, até mesmo pelas pontas de prova do multímetro, mas ele é bem próximo do que nós calculamos. E também está dentro das tolerâncias que existem. O multímetro, ele é um instrumento que ele é basicamente, ele é muito bom e bem efetivo, né, para que a gente meça corrente e resistência, tensão e resistência. Esse multímetro aqui, por exemplo, ele mede até 1000 volts de corrente alternada e 600 volts de corrente contínua. 1000 volts de contínua e 600 de alternada. Mas o multímetro é um equipamento que ele é muito bom para medida de voltagem e de resistência para a corrente, pelaquela questão que eu havia falado para vocês, que ele passa aqui por dentro do multímetro, dentro de um fusível, ele tem uma limitação de tempo em que ele fica exposto à corrente.
Por isso que a gente não pode ficar por muito tempo monitorando o uso de certos equipamentos, certas coisas, porque esse fusível abre e o multímetro para de funcionar. Aí só trocando o fusível para poder fazer ele funcionar de novo. Mas nós temos aqui um instrumento chamado amperímetro, que ele é mais usado pelo pessoal da elétrica, quer dizer, amplamente usado pelo pessoal da elétrica, também chamado de alicate amperímetro, que eu não preciso dessa situação de romper o cabo, eu não preciso vir aqui e romper o fio. Simplesmente eu abraço o cabo com as garras do alicate e consigo ter a medição da corrente que eu tenho naquele local. Eu vou aqui unir ele aqui novamente. Eu vou pegar aqui uma fita isolante para a gente evitar qualquer tipo de acidente. Vou botar aqui uma fita isolante. Então, esse alicate amperímetro, ele é um equipamento que só que ele foi projetado para medir altas correntes, enquanto esse multímetro aqui, ele mede de 1000 amperes até, no máximo, 10 amperes. Esse daqui mede até, deixa eu ver aqui, esse aqui chega a medir até 1000 amperes, cara. É uma coisa assim bem 100 vezes mais do que o multímetro normal mede, né? Só que tem um problema, para unidades pequenas como essas lâmpadas que a gente mediu aqui, ele vai ter uma certa dificuldade, ele não vai medir porque são abaixo de 1 ampere. Então, como todas elas são abaixo de 1 ampere, ele não vai medir precisamente, né? Mas ele deve dar aproximadamente aí 1 ampere, deve arredondar para 1 ampere a corrente que está passando aqui no local. Então, aqui, uni eles aqui, ó, tá certinho aqui, e vou medir no caso, eu medir a fase, né, esse fio aqui, né, com o amperímetro. Vou colocar a lâmpada, acho que puxa mais aqui, que a gente testou agora, que foi, acho que a lâmpada incandescente, foi a que puxou mais energia aqui dos nossos testes. E aí o que eu vou fazer? Eu vou ligar aqui vou selecionar aqui o amperímetro em corrente alternada, né? Colocar aqui 200, que é a menor unidade de corrente que ele tem aqui para poder medir. E vamos só abraçar o cabo aqui. Tem que ser a fase, né? Nossa fase aqui, no caso, é esse fio que está emendado aqui. E vamos ver se ele vai medir corretamente. Um detalhe é que esse amperímetro ele não mede se esses dois fios estiverem juntos. Né? Se eu abraçar esses dois aqui, ele não vai medir, vai ficar zerado aqui. Ele só vai medir se eu abraçar um fio por vez, que acredito que ele vai medir o campo magnético que esse fio aqui gere. Por isso que ele precisa ter, que o fio esteja, tipo assim, pelo menos separado dos outros para poder fazer essa medição. Então, ó, tá acesa a lâmpada. Aqui não preciso mais me preocupar com o tempo, porque como nós não estamos medindo com multímetro, né, com esse daqui não tem problema de tempo. Então eu vou colocar aqui, eu vou abraçar aqui o cabo. Ele está marcando aqui 0,03 amperes. Dá para vocês verem? 0,2, você medir um pouquinho. Está oscilando de 0,2 e 0,1, né? Então deve dar aproximadamente aí uns 200, 300 amperes aqui, ó. Viu que eu não precisei cortar o fio em nenhum momento. Eu simplesmente cheguei aqui, ó, abracei o fio aqui e ele me dá a medição, me dá o consumo de corrente que tem no local. Então essa é uma ótima ferramenta, no caso, ele é mais voltada para quem é da elétrica, né? Para gente que é de eletrônica, de informática, de conserto de celulares, não é interessante ter um aparelho como esse, porque ele é para grandezas muito, assim, além do que a gente trabalha aqui, que são grandezas geralmente submúltiplos, né? Como a gente viu nas aulas de prefixo matemático. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Se ficou alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, peço que vocês deixem aqui embaixo na descrição desse vídeo. E até o próximo vídeo. Um grande abraço e espero vocês lá.